Boa noite, queridos amigos, ouvintes da TV e Rádio Fraternal. Novamente retornando com o nosso Evangelho no Lar, agradecendo a todos por mais uma vez estar conosco, formando esta corrente do bem, uma corrente de vibração tão necessária num momento tão conturbado que todos nós estamos passando. E quando nós nos reunimos num único pensamento e com vibrações, tendo como sempre como o nosso amparo, tendo como a nossa proteção, nosso querido amigo, nosso querido irmão Jesus, quando nós trazemos todas essas vibrações, todo esse amor que Ele nos envolve para dentro de nossas casas, de nossos lares, quando nós nos confraternizamos com esse bem maior, nós com certeza estamos ajudando para que as coisas possam entrar nos eixos, mesmo com tantas coisas negativas, mesmo com tantas notícias não boas, mas é através da mudança dos nossos pensamentos, é através da mudança das nossas atitudes, é que nós conseguiremos mudar e, quem sabe, preparar um futuro melhor para todos nós. Então, a importância do Evangelho, ela é enorme e por isso que a gente, todas as semanas, a gente sempre bate nessa tecla, a gente sempre reitera e reforça a necessidade de estarmos aprendendo com Jesus. Então, hoje, o Evangelho será do capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7. Quem fará a condução do Evangelho hoje serei eu, Ricardo. A prece inicial será feita pela Rosângela, à minha esquerda, a leitura pela Olívia, à minha direita, as vibrações serão feitas pelo Daniel, à minha esquerda, e a Patrícia fará a prece final, à minha direita. Então, que possamos, nesse momento, nos concentrarmos naquilo que nós vamos ler, naquilo que nós vamos estudar. Para aqueles que estão chegando hoje, participando, ouvindo e vendo pela primeira vez, na nossa página fraternal.net.br você consegue ver ali todo o roteiro do Evangelho, onde você vai ver que é uma coisa muito simples de se fazer, tendo como base sempre que escolher um dia e horário para que possamos até treinar, né, a nossa disciplina que é tão necessária. Então, nós vamos então dar início ao Evangelho com a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos agora serenar as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos receber toda a energia benéfica, todas as instruções que o plano espiritual tem para nos fornecer, nos unindo numa energia positiva, numa vibração positiva, para que possamos ter uma boa semana e um acalento aos nossos corações que andam tão mexidos, muitas vezes sofridos. Vamos nos concentrando, nos acalmando, entregando os nossos corações a Jesus, o médico dos médicos. Ele que acalma e Ele que cura todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas aflições. E como dizia São Francisco, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Leitura. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos. Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Item 7. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei. Amai e orai. Sede dócil aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Como tantos textos, né, do Evangelho, como tantas leituras que nós fizemos, e é um conteúdo tão completo, e há que se dizer que no caso do Evangelho, quando nós fazemos o Evangelho e que os Espíritos eles nos passam as instruções, eles nos passam como se eles passassem a interpretação daquilo que Jesus quer nos dizer. E passaram tanto tempo e muitas vezes a gente não compreende ainda o que o Mestre colocava naquela época, e passaram todo esse tempo, ainda muitas vezes a gente não consegue compreender ainda as suas palavras. E aí vem o Espírito da Verdade, que são esses amigos espirituais, são esses companheiros benfeitores que trabalham junto ao nosso Mestre para nos orientar, para nos esclarecer, para nos simplificar. Então, a grande importância que tem do Evangelho segundo o Espiritismo, ou talvez não seja a grande importância, mas talvez a diferença que nos é colocada, é que tudo é colocado de uma maneira muito simplória, muito fácil de se interpretar. Então, quando ele vem aqui e nos coloca que depende de cada um de nós buscar o Mestre, buscar a ajuda, porque, como ele bem o disse, a ajuda não está no mundo que nós vivemos. Não é no ambiente que nós vivemos que nós vamos conseguir sanar as nossas dificuldades, sanar as nossas dores, as nossas enfermidades, mas sim através da nossa elevação, porque é através da nossa elevação ao plano maior, e é lógico, quando nós falamos sempre em plano maior, nós falamos da nossa elevação e levar o pensamento ao Cristo, a Deus nosso Pai.
E quando nós elevamos esse nosso pensamento e nós pedimos essa ajuda nos vem. Talvez ela não venha para nos curar, mas ela vem para nos esclarecer. E o que nós precisamos é aprender a viver nesse mundo que nós vivemos, como tantas vezes já foi dito nessa mesa, um mundo de expiação, um mundo de provas. Nós temos que aprender que para que nós possamos nos curar, isso tem que partir de dentro de nós. Então nós temos que ter a intenção de querer sermos curados. Como no Evangelho da semana passada foi colocado, a porta se abre de dentro. Então, como foi dito semana passada, Cristo está do lado de fora apenas aguardando o nosso chamado. Depende de nós querermos ser curados, mas depende de nós de tomar a atitude que para que essa cura chegue para nós temos que mudar, nós temos que nos curar interiormente, nós temos que modificar o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar. Então, está aberto para a mesa. Uma coisa que eu acho que é importante, mais uma vez, que tantas vezes já nos foi passado esse tipo de orientação, a humildade, sermos humildes e reconhecermos quando precisamos de ajuda. Jesus está disponível, sempre, qualquer hora, em qualquer lugar. Então, temos essa humildade de saber que nele, com certeza, nós podemos depositar toda a nossa confiança e nossa fé. Eu, quando tenho dificuldades, ou que todo mundo tem, umas maiores, umas menores, eu sempre peço para ele, se eu tenho que passar por isso, me oriente, me conduza, me dê a sua força, me ajude a passar por isso. Eu nunca fiquei desamparada, nunca, em momento algum. Então, para que tenhamos essa força para curar as nossas mazelas espirituais, as nossas mazelas físicas, tenham certeza, contem com Jesus. Ele é sempre presente, sempre estenderá a mão e terá um abraço, com certeza, para melhorar, para nos dar disposição e para nos dar aquele empurrãozinho que a gente sempre precisa. Esse é o que eu sinto, né, dessa lição, dessa orientação. Posso ir? Eu notei aqui na primeira frase, primeiro assim, é importante a gente notar que quando diz o Espírito da Verdade, é uma qualificação espiritual das mais puras e profundas, que veio ajudar a gente, como disse o Ricardo, a interpretar o que foi feito por atos de Jesus. Então, é quase que uma legenda do que a gente deve fazer. E quando ele começa dizendo que eu sou o grande médico das almas, ele quase dá a entender que a prioridade nossa, independente da nossa condição, é cuidar da alma. Porque a gente, cuidando da alma, consegue transferir para o corpo o máximo de energias positivas. Isso não nos isenta de passar pelo que temos que passar. Como já dissemos várias vezes, as encarnações, elas têm um propósito de nos aperfeiçoar. E quando ele diz que os prediletos são os que sofrem, é porque esses que sofrem, muitas vezes,
eles são abertos ao sofrimento. Isso não de uma forma condescendente, que gostam, mas o jeito de sofrer é muito importante. Com certeza não são esses os enraivecidos, os revoltados. Então, a pessoa que consegue sofrer com esperança, entendendo de verdade que aqui é um estado mais duro, mais difícil que a gente tem que passar enquanto espírito, até a gente merecer um lugar mais etéreo, por nossos atos. Então, essa jornada ela é muito maior do que o sofrimento que a gente passa em um momento que, muitas vezes, a dor nos aflige de um jeito que afligiu até Jesus, né? Então, esses que sofrem são os prediletos, são os que vão ser consolados, porque estão cumprindo a missão, né? Estão conseguindo fazer daquele sofrimento um benefício futuro, e que ele provavelmente expiou alguma coisa ou se desfez de alguma carga passada, e ele está mais depurado. O sofrimento depura o espírito. Então, se a gente focar na nossa vida, que a grande importância é a nossa alma, é o que a gente carrega dentro e não a matéria, a gente consegue entender a magnitude desses dizeres para nós, para que a gente se acalme, porque a sensação de abandono ela é do corpo. Quando a gente fecha os olhos e tem a esperança, essa é a nossa fé. Então, é um incentivo a ter uma fé maior do que um desejo de que passe a dor. Acho que é isso. Esse trecho do Evangelho, o próprio título do capítulo, ele é um grande consolo. Eu acredito que é um dos melhores trechos para que a gente leia e aprenda agora, né? Como a Olívia colocou, é o bem sofrer. Então, todos nós estamos aqui em aprendizado. Nenhum de nós aqui já é espírito evoluído o suficiente para não precisar do sofrimento. Nós ainda necessitamos, eu nem vou dizer do sofrimento, porque eu penso que sofrimento é algo que a gente escolhe. Eu vou dizer que nós necessitamos ainda da dor como veículo de aprendizado, como ferramenta para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Mas aqui ele nos dá justamente a palavra de consolo para aqueles que sabem, como a Olívia colocou, sofrer, para aqueles que sabem se resignar diante das dificuldades. Não há sofrimento, há a oportunidade de melhora. Então, tudo vai do modo como a gente encara as dificuldades, como nós encaramos os problemas. Que é certo que todos nós estamos aqui e temos que passar por esta vida desta forma, isto é certo. Mas como estamos passando? O que estamos fazendo? Como estamos trabalhando no nosso terreno interior? E aqui ele nos dá a chave: amai e orai. O quanto nós precisamos exercitar esses dois verbos que aqui estão, né? Amar e orar. No sentido da gente se amar mais, da gente se respeitar mais, da gente se enxergar como um todo aí em crescimento. E a nossa conexão com o mais alto, a nossa conexão direta com Deus, com este amor que nos move, a nossa conexão direta com Jesus, que é o grande exemplo, o grande mestre. Então, passou da hora de acordarmos para o que a encarnação nos chama, que é o progresso, que é a melhora. A hora que todos nós melhorarmos, certamente tudo melhora. Mas o consolo está aqui. O Cristo é o nosso consolo. O Cristo é o nosso mestre maior, o nosso grande exemplo, a luz deste mundo. Vamos segui-los. Vamos segui-los com amor, com Ele em nosso coração e nas nossas atitudes. Este é o trabalho. O texto não é muito grande, mas, como sempre, o aprendizado é vasto. Ele começa dizendo, como todos já disseram aqui, o médico das almas.
e está disposto a nos trazer, então, o remédio que nos deve curar. E ele já aponta, na sequência do texto, as nossas doenças. Quais os tipos de sofrimentos que nós trazemos, as enfermidades que nós trazemos da nossa alma. E o Espiritismo muito bem nos ensina que esses sofrimentos, essas dores, se refletem no nosso lado físico, se a gente não reparar a alma. Mas o nosso problema é não buscar esse medicamento para a nossa alma. E ele nos deixa a receita, através desse item 7. Quando ele diz que nós sofremos, estamos carregados, seremos aliviados e consolados. É Cristo que vem nos amparar, é Cristo que vem nos resgatar e nos consolar. E ele vem com isso, com o propósito de nos ensinar uma vida melhor. Mas aí as nossas doenças aparecem, essas doenças da alma surgem, que ele diz aqui, a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, essas permanecem inertes. E não me proponho a querer curá-las. E aí meu sofrimento retorna. Então, enquanto eu não tiver esse entendimento de que o Cristo está de braços abertos, não só numa imagem, mas constantemente para mim, e que eu posso nele buscar toda a medicação que necessito, vai ficar difícil me curar sozinho. Essa incredulidade que ainda me persegue, e que eu permito que ela me persiga, eu tenho que começar a mudar. A mentira, o erro, eu tenho que começar a fazer diferente, para que esse meu sofrimento seja então aliviado, para que esse meu fardo, esse meu peso, seja então aliviado também. E para isso tudo, basta eu seguir o seu ensino. Ele coloca aqui também humildes e submissos ao Criador. Veja que ele usou submisso. O submisso não é subserviente, não é seguir com humilhação, não é uma satisfação de Deus vermos sofrer. Pelo contrário, ele quer que sigamos com entendimento, de saber que o melhor para nós é sempre colocado, mas eu preciso optar por isso. Por isso que nós temos o livre-arbítrio, por isso eu posso escolher entre o bem, o certo e o errado. Ele me permite, mas o sofrimento vai ser meu, a consequência vai ser minha. Então eu escolho, ele me permite a escolha. E está na hora de eu mudar essas minhas escolhas. Está na hora de eu trocar a minha incredulidade por praticar a minha fé. Está na hora de eu deixar os meus erros para eu praticar o bem. Está na hora de eu deixar a mentira e buscar a verdade, como Cristo mesmo é. Jesus é a verdade, é a vida, é o caminho. Realmente é um texto fantástico, né? E que muito nos chama a atenção. E aí, realmente, queridos amigos, o porquê nós temos que fazer esse evangelho. O evangelho feito e estudado, ele nos fortalece para que nós possamos quebrar essas barreiras que ainda existem dentro de nós. E quando nós fazemos esse evangelho e nós compartilhamos esse evangelho com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, quando nós passamos a ser exemplos, nós, consequentemente, nós formamos essa corrente do bem e isso se espalha ao nosso redor para que a gente possa ter um clima melhor e, quem sabe, possamos ter as nossas vidas mais ou menos dificultadas pelas nossas mazelas, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa... por tantas coisas que a gente ainda carrega e vem carregando. Então, nós vamos então agora para as nossas vibrações. Permaneça nesse momento com seus olhos fechados. Eleve teu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Cristo Consolador. Quando Ele mesmo nos disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É nessa certeza de que estamos agora conversando com Ele, cada um onde quer que esteja. É através do teu pensamento, é através dessa conversa franca, onde hoje temos essa oportunidade, hoje e sempre, pois o Cristo está sempre ao nosso amparo, está sempre à nossa disposição. Basta que para isso dediquemos o mínimo de tempo nosso.
para então agradecer pela oportunidade que nos é colocada, ainda que o momento de hoje seja difícil, ainda que o dia tenha sido complicado, ainda que tenha havido conflito, mas eu não devo me apartar do pensamento de Cristo. Eu não devo me apartar do ensino de Jesus, onde o seu amor prepondera, onde me permite momentos de paz e me ensina a perseverar nessa paz. A permanência dessa paz é comigo. Eu devo praticá-la executando o amor que ele me ensina. E é dessa maneira que nós vamos seguindo Cristo Consolador. Cristo está consolando e consola todos aqueles que necessitam, sejam estes enfermos, dos quais nós mencionamos agora os nossos amigos que pedem as orações aqui para a rádio, pessoas que se encontram acamadas, enfermas em leitos de hospital, por todos aqueles no desespero de uma nova oportunidade de trabalho, por aqueles que não entendem a sequência da vida e se despediram de um ente que do plano terreno partiu, mas que o Cristo Consolador nos ensina que a vida continua, ela não cessa, pois somos espíritos imortais. E estaremos juntos sempre, seja através do pensamento ou na oportunidade que Deus Pai Todo-Poderoso sempre nos concede. Concede sempre nos confortando os corações aflitos, os pensamentos atrabalhoados, os pés perdidos por caminhos que não levam a lugar nenhum. Como Ele mesmo nos ensina, sigamos o Cristo. Como Deus Pai nos mostra, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos ampare, que Jesus nos ilumine, que Mãe Maria nos proteja sempre. Que assim seja. Nossas preces finais. E assim, envolvidos nessas vibrações de amor e de luz, nós agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos fazendo este Evangelho, se beneficiando de tantos ensinamentos importantes para a nossa vida, que saibamos aproveitá-los, colocá-los em prática, que todos tenhamos uma semana de muita paz, muita saúde, harmonia, e que possamos unidos estar sempre no amor e na oração. Que a tua paz, amado Jesus, esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, irmãos, companheiros, nós vamos encerrando o nosso Evangelho dessa semana, agradecendo a todos mais uma vez e sempre por estarem conosco, por compartilharem essa necessidade de se levar a palavra do Mestre cada vez mais distante. E pedimos e reiteramos sempre que nos ajudem compartilhando nossa página, curtindo as mensagens. A Rádio Fraternal, Rádio TV Fraternal está em todas as mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube. Então, entrem, vejam nossos vídeos, compartilhem nossos vídeos, curtam as mensagens e nos ajudem nessa dura tarefa de poder levar a palavra do Cristo cada vez mais longe e estar com ela cada vez mais presente em nossas vidas. Que tenham todos uma ótima semana, uma semana iluminada, uma semana envolvida pela paz de nosso Divino Mestre e querido Jesus. Um grande abraço.